Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão de Clássico dos Milhões. O Gigante da Colina entra em campo no Maracanã para enfrentar o Flamengo. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, vamos falar bastante sobre as informações da partida. Eu já estive no Maracanã, o gramado está em boas condições, alguns tratamentos posicionais estão sendo feitos. O estádio está aparentemente limpo, né? E claro, a gente vai falar bastante da dificuldade da compra de ingressos do torcedor vascaíno e muito mais. Então, você que está aí do outro lado, não esqueça de deixar o joinha para dar aquela moral e lá nos comentários deixar a sua opinião. Se inscreva no canal se você não é inscrito, porque a gente vai falar de Vasco hoje. Clássico dos Milhões, o Vasco pode engatar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro em cima do Flamengo, que vem de derrota para o Corinthians. E claro, o Vasco vem aí em uma boa fase, espero que confirme essa boa fase hoje no Maracanã. Bom, antes da gente começar, eu peço para vocês dar aquela moral. Corre lá na 1xBet. Primeiro comentário fixado, você faz o seu cadastro, vai ganhar uma aposta grátis de R$50 e se utilizar o código Mário Vasco, você ainda ganha 100% do seu primeiro depósito até R$2.000. Então não perca essa oportunidade da 1xBet, corre lá, primeiro comentário fixado, você não perde nada e vai ter aí vários benefícios, não só esse. A 1xBet vai sempre renovando os benefícios e você ganha todos eles, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem muita coisa hoje no Clássico dos Milhões. Domingão de Clássico dos Milhões no Maracanã. O Vasco enfrenta o Flamengo, né? O jogo é mando do Flamengo e triste, né? A gente voltar a falar isso nesse vídeo. Nada de arrumar o problema do cadastro da facial do site, né? Então, o sócio torcedor do Vasco até agora não conseguiu comprar ingressos. A gente está aqui novamente fazendo a simulação e não tem como comprar, infelizmente. O sócio torcedor do Vasco não consegue fazer a compra de ingressos no site do Flamengo, né? Eu vou vir aqui de novo, entrando aqui pelo sócio do Vasco, comprar ingresso, ó, de novo, estou sendo redirecionado, ó, e vou trazer para vocês de novo esse panorama de não conseguir comprar o ingresso. Então o torcedor vascaíno ele está sendo infelizmente sabotado e não consegue fazer a compra dos ingressos, né? A gente entra aqui agora na aba, a gente é redirecionado para o site do Flamengo para fazer a compra, né? A gente clica aqui, ó, para avançar para o local do estádio que você quer comprar. Beleza, eu quero comprar esse setor. Aí você coloca aqui a quantidade, coloca para adicionar, né? A gente vai adicionar e aí aparece essa mensagem. Para prosseguir, por favor, complete suas informações do cadastro facial. Ok, a gente aperta OK, é direcionado para clicar aqui para adicionar a facial. Você clica aqui e volta de novo a mesma frase. Ok, vamos cadastrar facial, voltamos para o mesmo lugar. A gente clica aqui de novo para cadastrar facial e de novo a mesma mensagem. Ok, a gente volta aqui de novo, clica para cadastrar facial, de novo a mesma mensagem e fica assim para o resto da vida. Então, infelizmente, a gente não está conseguindo comprar até hoje ingressos pelo site do Flamengo, travando, né, a torcida do Vasco nesse jogo, que é muito importante no Maracanã. Fica aí, Pedrinho, ao seu critério, né, entender que mesmo com acordo de 50%, 50%, a torcida do Vasco é sabotada. Então não tem condição de manter nenhuma situação preliminar, uma situação amistosa, né, infelizmente. Mas é isso, jogo logo mais às 18h30, o Gigante da Colina se preparou ontem, teremos a presença de Felipe Coutinho na lista de relacionados, mas o técnico Rafael Paiva deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo fazendo a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Dupla de volantes, Hugo Moura e Juan Esforza com Dimitri Payet, o meia mais avançado. No ataque, David, Ryan e Verratti.
O garoto Ryan deve ganhar mais uma oportunidade na equipe titular, apesar de ter feito, aquela atrocidade no jogo contra o Atlético Paranaense. O atleta com certeza levou puxão de orelha do elenco, levou puxão de orelha da diretoria, levou puxão de orelha do Rafael Paiva e deve ganhar mais uma oportunidade, dessa vez contra o Flamengo no Maracanã. O jogador que estava muito bem vindo da seleção sub-20 e agora tem mais uma oportunidade. A gente acredita muito que o técnico Rafael Paiva utilize o Ryan no dia de hoje. Bom, e falando um pouco sobre a lista de relacionados, eu queria entrar em um detalhe aqui, porque a gente sabe, nosso trabalho vai ser sempre em prol do Vasco e, claro, o que tiver de errado a gente sempre vai falar, a gente não passa pano aqui para ninguém. E eu quero, no meio dessa fase muito boa, fazer uma grande crítica à administração da lista de relacionados. Olha só, o Vasco tem como ativos no clube os seus jovens, os seus garotos. O Pedrinho fala muito da questão financeira, o Marcelo Santana falou da dificuldade de pagar 1 milhão por mês por um zagueiro, enfim, beleza. Mas vamos lá, falta critério em algumas coisas, falta equilíbrio. O Vasco novamente vai contar com Pablo Galdames na lista de relacionados, um volante que tem contrato até o final do ano, não tem perspectiva nenhuma de renovação, um jogador que provavelmente não vai ficar, e se renovar o contrato do Galdames, o torcedor vai à loucura. O torcedor vai se esgoelar, não tem o porquê renovar o contrato de um jogador com salário tão alto no atual elenco, um jogador que a torcida não gosta. Beleza, na lista de relacionados Pablo Galdames. Em contrapartida, falando da seleção sub-20, o menino JP está novamente fora da lista de relacionados. Um jogador em desenvolvimento, e quando a gente vai analisar a questão da performance dele em campo, a gente precisa isentar esse lado agora que a gente vai falar da performance depois. Um jogador em desenvolvimento, estava cotado para a seleção brasileira sub-20, porém, por conta da falta de minutagem, não foi convocado para a seleção brasileira sub-20, pegando um ativo do Vasco que poderia estar valorizado hoje, um ativo, uma propriedade do Vasco que poderia ser valorizada por conta da falta de minutagem, não foi para a seleção sub-20, porque o Galdames está na lista de relacionados. E aí a gente observa um atleta que ainda vai desenvolver muito e vai, não só dentro de campo, trazer muito mais benefícios do que o Galdames, porque o Galdames ninguém aguenta mais. E o JP é um garoto em desenvolvimento, mas também fora do campo. Uma possível venda milionária, enfim. O desenvolvimento de um garoto como o JP, ele tem que acontecer, independente de mando de cima ou mando de baixo. Está errado e a gente não está aliviando para ninguém. Está errado e está errado. Olha só, queria saber a sua opinião, torcedor vascaíno, corre lá nos comentários, porque é inadmissível para mim, independente da situação, mas o time tá bem, Link, peraí, o time tá jogando muito, o Vasco, eu não tô falando de jogar mal. O que tiver errado, a gente sempre vai cobrar, independente da fase. Então a gente observa o Pablo Galdames, um jogador pronto para sair do Vasco, o torcedor odeia, não vai dar retorno nenhum pro Vasco. Não teremos uma venda milionária, porque é um jogador com a idade mais avançada. Um atleta que não entrega fisicamente e um atleta que a torcida odeia sendo relacionado. Em contrapartida, a gente bota do outro lado. O JP, um jovem cotado para a seleção brasileira sub-20, mas não foi por conta de falta de minutagem. Então, o valor dele poderia estar 3 vezes maior hoje se ele fosse para a seleção, mas por causa do Galdames, ele não vem sendo relacionado. E um atleta que, na minha opinião, na minha sincera opinião, entrega muito mais que o Galdames quando está dentro de campo. Foi um dos responsáveis pela reconstrução daquele Vasco, lá contra o São Paulo, que venceu, depois jogou contra o Botafogo. Aquele Vasco que estava com dificuldade, que estávamos na zona do rebaixamento, foi um dos pivôs aí para o Vasco melhorar a fase. E hoje, fora da lista de relacionados. Paiva, eu preciso entender isso daí, cara. Eu entendo a fase, a semifinal, o Vasco está bem, mas as coisas erradas, se a gente deixar a raiz virar caule, babou, meu amigo. Então, eu preciso entender algo que está difícil de compreender. Queria saber a sua opinião, corre lá nos comentários. Daqui a pouquinho o Vasco entra em campo contra o Flamengo, arbitragem de Rafael Claus, de olho, tá? Abre o olho, hein, nesse Rafael Claus aí, hein? Arbitragem de Rafael Claus, na partida de logo mais no Maracanã, e a gente vai estar em loco trazendo todas as informações
para você em primeira mão. Fechado? Tá marcado? Então siga-nos em todas as redes sociais. Eu vou deixar a minha rede social aqui para você digitar e me encontrar em todas elas, tá? Todas mesmo, todos aqueles aplicativos que você tem aí, você digita isso daqui, ó, @linekercb_Vasco e me siga para mais imagens e informações. Um forte abraço, saudações vascaínas. Rapaziada, é o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.